Boa noite, galera. Então vou aqui mostrar como que faz a atividade, de química, seguindo aqui o passo a passo da solução, para que você consiga entender com mais facilidade. Então, a primeira questão que eu tirei do caderno do aluno, currículo em ação. E só deu uma pequena modificada, então vamos lá. Em 1980, o astrônomo norte-americano Carl Sagan declarou: "Nós somos feitos de matéria estelar." Você concorda com essa frase? Você sabe quais átomos estão presentes no universo? E quais átomos são mais comuns no universo, em nossa vida e no nosso planeta? Então, a ideia dessa atividade é você começar a ter um conhecimento dos elementos químicos. E aí ele te dá uma tabela e você vai registrar, as respostas na tabela, completando as informações. Então a atividade quer que você coloque aqui um elemento, o símbolo do elemento ou o nome. Depois colocar o número atômico, a massa atômica, uma substância qualquer que contém esse elemento, a massa molecular da substância. Então, a princípio, você iria pegar uma tabela periódica e colocar qualquer elemento. Mas para não te deixar tão perdido assim, eu estou dando sugestões de elementos aqui embaixo. Então você vai dar uma olhadinha aqui, está escrito assim: sugestão de elementos. Esses que eu coloquei aqui são alguns que ocorrem com bastante frequência no planeta Terra, em vários lugares do universo. Então o hidrogênio, por exemplo, oxigênio, carbono, nitrogênio, ferro, cálcio, potássio e lítio. E depois eu dei aqui algumas sugestões de substâncias. Então, como que você vai preencher a tabela? Então, por exemplo, eu vou pegar um elemento aqui da minha lista. Peguei o oxigênio. Então, coloquei ele na tabela. Agora eu tenho que colocar o número atômico dele. Onde que eu vou achar? Então, você vai no Google e você vai digitar tabela periódica. Tabela periódica. Então, existem várias tabelas periódicas, tem até tabela em PDF aqui, tabela atualizada, Qualquer uma delas vai servir. Eu gosto de usar essa daqui, tabela periódica interativa. Só digitar essa palavra no Google. Tabela periódica interativa. Dá Enter. Vai carregar. Carregou. Então, tabela periódica P-Table, Opa, cliquei errado aqui. Então, clicando aqui, tabela periódica P-Table. Vai abrir a tabela periódica interativa. Então, como que funciona essa tabela? Eu já mostrei várias vezes, vou explicar de novo. Ela vem aqui com os elementos, aí você clica em cima de um elemento e ele vai aparecer aumentado aqui em cima.
E aí vai ter várias informações sobre ele, né? Esses números aqui, 2, 8, 18, 13 e 2, é a distribuição de elétrons nas camadas ao redor do átomo, né? Ao redor do núcleo. Esse 43 aqui em cima é o número atômico, que é a quantidade de prótons, e esse número aqui embaixo é a massa atômica, né? Esse 98 aqui, que seria a soma da quantidade de prótons e nêutrons. Por curiosidade, vamos ver outra tabela periódica para ver se os dados são similares ou um pouco diferentes. Então, você vai ter aqui uma infinidade, né, de opções de tabela periódica. Algumas vão ser mais ruinzinhas, né, mais difícil de achar o número atômico, o número de massa, essa, por exemplo, né? Outras vão ser mais fáceis. Vamos procurar outra aqui. Que tem uma em PDF aqui, ó, da Sociedade Brasileira de Química, SBQ. Então, essa tabela periódica está em PDF, né? Serve para imprimir, né? Inclusive. Como que funciona? Vou aumentar aqui, vou deixar as duas abertas para te explicar, dependendo da tabela que você pega, como que você vai usar. Essa, ela já tem uma explicação aqui no meio, olha lá. Ele está dando como exemplo aqui o silício, certo? Então vamos analisar aqui essa tabela. Ele colocou aqui, ó, como exemplo o silício. Então, esse número que vem aqui em cima, 14, né, é o número atômico. Aí o símbolo, o nome do elemento e a massa atômica, né, que ele chama de peso atômico também. Correto? Então, se você for usar uma tabela desse tipo, né, eu pegar aqui o lítio, né, o lítio, por exemplo, então eu tenho aqui o número atômico 3, né, o número atômico está vindo no canto superior esquerdo, a massa atômica 6,94, né? Então, o berílio lá, número atômico 4, massa atômica 901, né? E assim vai. Sódio, número atômico 11, massa atômica 22,99. Então, se você for usar essa tabela, você vai fazer dessa forma. Como ela está em PDF, né, depois eu mando para vocês. Vou postar lá no Classroom Catividade, tá bom? Essa tabela em PDF que é legalzinha. Coloco o link da outra também. Fazer uma rápida recordação, né, do o que é, né, número atômico e massa atômica. Recordar bem rapidamente, porque é importante você lembrar disso. Então, ó, suponha que essas três bolinhas roxas são os prótons do núcleo do átomo e essas bolinhas vermelhas são nêutrons, né? E ao redor do átomo você vai ter camadas de elétrons, né?
Então, nesse meu desenho aqui, o roxinho são prótons, o vermelhinho são nêutrons e os elétrons eu vou fazer de verdinho aqui. Então, tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Então, esse é um modelinho de átomo na representação de Rutherford, né? Modelo de Rutherford. E a hora que você olha na tabela periódica, os números, né, que vem na tabela tem a ver com a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo do átomo e também com a quantidade de elétrons. Então, esse átomo que eu desenhei aqui, se você contar quantas partículas tem lá no núcleo, né, você vai encontrar 7, né, ó, 7 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que 3 são prótons. Então, vamos fazer aqui um resuminho. Prótons, eu tenho 3. Nêutrons, eu tenho 4, né? São os vermelhinhos aqui. 1, 2, 3, 4. E se eu somar os dois, né? Se eu somar a quantidade de prótons e nêutrons, isso vai dar 3 mais 4. Isso vai dar 7. Né? Opa. 3 mais 4. 3 mais 4 vai dar 7, correto? Isso aqui é uma formulinha, né? Onde o A, a letra A, representa o número de massa, né? Então, isso daqui é número de massa. Então, o número de massa é a soma da quantidade de prótons e nêutrons, né? Então, a quantidade de partículas no núcleo é o número de massa, ou, né, vai ser a massa atômica. É a massa atômica, correto? Então, isso daqui seria a massa atômica desse átomo. Para todos os efeitos, é a massa atômica. Bom, por que que você só soma os prótons e os nêutrons, né, e os elétrons você não soma? É porque os elétrons têm uma massa muito, muito pequenininha, muito menor do que os nêutrons, praticamente 2.000 vezes menor do que a massa dos nêutrons e prótons. Então os elétrons não entram nessa conta, porque eles têm uma massa muito insignificante. Aí, essa quantidade de prótons aqui em cima, 3, é isso daqui que é o número atômico, tá bom? Então, o que é o número atômico? Número atômico vai ser a quantidade de prótons que o átomo tem. O número atômico é como se fosse o RG do elemento químico. Né? Dois elementos químicos diferentes nunca vão ter o mesmo número atômico, da mesma forma que duas pessoas diferentes nunca vão ter o mesmo RG. Então, o número atômico é que vai diferenciar os elementos entre si. Então, ó, 3 prótons é o que tem esse átomo que eu desenhei aqui. Aí, quando eu vou olhar lá na tabela, né, periódica, eu vou ver que esse átomo que eu desenhei aqui é o átomo de lítio, né, do elemento lítio,
que inclusive eu coloquei aqui como sugestão para você. Olha lá na tabela periódica, vamos lá agora. Então nessa daqui da Sociedade Brasileira de Química, você tem 3 aqui. O que é 3? Olha, 3 é o número atômico. O número atômico ele vem representado aqui em cima, correto? Ele vem aqui no canto superior esquerdo. Então, 3 é o número atômico. Então, 3, quantidade de prótons no núcleo. E a massa? A massa do lítio aqui está 6,94, praticamente 7, né? Ou seja, é essa massa que eu pus aqui. Ele não dá exatamente 7, porque existem vários tipos de átomos de lítio na natureza. Não existe um tipo de átomo de lítio só, certo? Mas isso é assunto para outra aula. Então é assim que você vai interpretar a tabela, né? Olha na outra aqui. Na outra tabela, né, a tabela interativa, ele vai ter a mesma informação, ó, 3. Vamos olhar o átomo que eu desenhei lá. 3, né? O que é aquele 3 da tabela? É a quantidade de prótons. Olha lá, quantidade de prótons no núcleo. Então, a quantidade de prótons no núcleo é isso que é o número atômico, tá bom? O número atômico é a quantidade de prótons no núcleo do átomo. E esse 6,9 aqui é o número de massa, ou a massa atômica, né? A massa atômica vai ser o total de partículas do núcleo, a soma de prótons e nêutrons. E nessa tabela interativa aqui, ela ainda mostra quantos elétrons tem nas camadas. Então, esse 2, o que é esse 2 que está aqui em cima? Aqui tem 2 e 1, o que é esse 2 que está aqui em cima? Esse 2 são os elétrons da primeira camada. Ele está falando que na primeira camada, que é a camada K, né, tem uma ordem assim, K, L, né, começa pela letra K, o nome das camadas ou níveis de energia, K, L, M, né, e vai seguindo o alfabeto, né, K, L, M, N, O, P, Q, né, acaba aqui, né. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem mais uma aqui. Não, acaba no Q mesmo. 7 dá no Q. Bom, então é assim que funciona. Então aquele 2 que está lá em cima, o que é? É quantos elétrons vai ter na primeira camada. Depois 1. Quantos elétrons vai ter na segunda camada, né? Tem um elétron aqui. Bom, isso é só para recordar, né, o que é número atômico, o que é massa atômica, senão você fica fazendo exercício e não sabe o que você está fazendo, cara. Então eu estou aqui fazendo uma recordação de tudo que eu já falei nas aulas passadas. Então, quando ele pede o número atômico do oxigênio, né, e você vai na tabela e coloca o número, o que você está colocando ali? Você está colocando quantos prótons tem no núcleo do átomo de oxigênio, certo? Então vamos lá, agora vamos fazer o exercício aqui. Peguei o oxigênio, coloquei aqui, é o elemento que eu escolhi. Aí o número atômico, onde que eu vou? Eu vou lá na minha tabela e vou pegar o oxigênio. Então vou escolher aqui o oxigênio, vai aparecer 8, 8 é o número atômico. Nessa tabela, o número atômico está aparecendo também no canto superior esquerdo, né? Então esse 8 aqui é o número atômico. Aí eu vou lá e coloco 8, né? Vou marcar aqui, 8. Massa atômica. A massa atômica nessa tabela está vindo aqui embaixo, ó. 15,9999. Aí você pode arredondar, porque 15,9999 é praticamente 16, certo?
Aí o exercício pede aqui uma substância qualquer que contenha o elemento, né, este elemento, ou seja, que tenha o oxigênio. Aí você vai escolher dessas sugestões que eu dei aqui uma que tem oxigênio. Então pode ser o O2, pode ser o H2O, pode ser o CO2, né? Eu vou pegar o CO2 aqui. Ele tem o oxigênio, né? Mas tem também carbono, não tem, ó? Tem carbono e tem oxigênio. Então eu peguei o CO2. Ele quer saber a massa molecular da substância. Ou seja, agora ele quer saber a massa do CO2, né? A substância que eu escolhi foi CO2. Ele quer saber quanto que é a massa molecular, porque quando eu tenho o carbono combinado com o oxigênio, aí virou molécula, tá bom? Certo? O oxigênio sozinho, ele vai ser o elemento oxigênio, um átomo, né? Os elementos sozinhos são átomos. Os elementos combinados vão ser moléculas, né? Ou substâncias, né? Nem todas as substâncias são chamadas de moléculas, mas assim, para ser molécula, tem que ter combinação de elementos. Então aqui eu tenho carbono combinado com oxigênio, então por isso que ele está chamando de molécula. Aí ele quer saber a massa molecular dessa substância. Então o que eu vou fazer? O que eu vou colocar aqui, né? Nesse quadradinho. Ó, eu vou ter que calcular a massa molecular do CO2, né? Então eu tenho aqui o carbono, eu vou ter que voltar na minha tabela, né? Vamos usar outra aqui da Sociedade Brasileira de Química agora, ó. Você aprender a usar as duas. Onde que eu vou achar o carbono, né? Você vai olhando aqui os elementos, não está aqui, né? Vai procurando, né? Vai chegar uma hora que você já vai saber onde que os principais elementos se encontram. O carbono ele vai estar na família 14. Então tá aqui o carbono, ó. O número que eu tenho aqui em cima, né, no canto superior esquerdo é 6. Então isso é o número atômico. Agora eu estou calculando a massa molecular da substância. Então eu não vou pegar aquele 6 lá, porque aquele 6 é o número atômico. Eu estou calculando a massa. Então eu vou ter que pegar o 12, certo? 12,011, né? Ou vou aproximar por 12, porque é praticamente 12. Porque esse é esse número que é a massa atômica do carbono, né? Como eu estou calculando massa, eu vou pegar esse número. Aí eu olho aqui na molécula, eu vejo que tem só um átomo de carbono, ou seja, não tem nenhum número aqui embaixo, ó. Quando não tem nenhum número é porque é 1, né? O 1 você não escreve, então ele vem sem o 1. Então ele tem um átomo de carbono, então a massa atômica, a massa molecular vai ser 12, né? Que é desse carbono que está aqui, desse carbono aqui, né? Agora eu vou ter que somar com a outra parte da molécula. A molécula tem carbono, que eu já fiz, e tem oxigênio também, tá vendo? A molécula tem carbono e tem oxigênio. Então, agora eu vou observar que o oxigênio tem 2 oxigênios, ó. Então, vou colocar 2 mais 2 multiplicado pela massa do oxigênio. Então, eu volto lá na tabela e vou procurar o oxigênio. Olha lá o oxigênio. O número atômico é 8, mas agora eu não preciso do número atômico. Eu preciso agora da massa, né? 15,99916, né? Ou na outra tabela aqui, a mesma coisa, ó, já está selecionado. 15,99, né? Que é 16. Que inclusive nós já marcamos aqui, ó, massa atômica 16, correto? Então eu vou colocar aqui 16. Então, ó, uma vez a massa do carbono, que é 12, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Agora eu faço essa continha aqui. 12
mais 2 vezes 16 dá 32. 12 mais 32 dá 44. Então, vou vir aqui na tabela e vou colocar esse número aqui, 44. Beleza? É assim que você vai fazer para né, o resto dos demais elementos. Então, vai colocando os elementos aqui, né? E vai encontrando as substâncias e calculando a massa molar, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o ferro, vou fazer mais rápido agora. Coloquei o ferro aqui, número atômico, vou lá na tabela. Procuro o ferro. O ferro está aqui, é um metal, ó. O ferro está na parte dos metais. Então, você vai olhar na tabela onde estão os metais. Aí ele está pedindo no exercício, ó, número atômico do ferro. Então, o número atômico é o de cima aqui, 26. Você vai escrever aqui, ó, 26. Massa atômica, 55,8. Aqui não dá para arredondar para 56, né? Vamos manter uma casa depois da vírgula, tá bom? Não precisa pegar todos, então vamos colocar 55,8. 55,8. Aí ele pede uma substância que tem o elemento, ou seja, que tem o ferro. Então, coloquei uma aqui para você, ó, Fe2O3. Fe2O3. Certo? Aí, como é que você vai calcular a massa molecular, né, dessa substância? Então, ó, eu tenho 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio nessa molécula. Então, eu vou multiplicar a massa do ferro por 2, porque aqui embaixo está 2, então vou lá, massa atômica, 55,8. Então, vou colocar aqui 55,8. Aí eu vou ter que somar a parte do outro elemento. Então, você sempre vai calcular para um elemento e depois você vai somar o outro, correto? Então, vou somar agora 3, ó, 3 oxigênios, tá vendo? A massa do oxigênio já está marcada na tabela, olha lá, 16. Aí 2 vezes 55,8. Então, 2 vezes 8, 16, 6 vai 1. 2 vezes 5, 10 mais 11, fica 1, vai 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Então, deu 111,6. Então, essa parte aqui deu 111,6. 3 vezes 16, né? Então, 16 vezes 3 dá o quê? 3 vezes 6 dá 18. Fica 8, sobe 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, 48, correto? Então, somando aqui vai dar, né, 1 mais 4, 5. 1 mais 8, 9. Né? Vai dar 159,6. 100 e... Então, o procedimento é esse, tá bom? Do exercício 1. Aí vamos ver o exercício 2 agora. Vou deixar esse modelinho de átomo aqui, caso precise.
No exercício 2, você vai completar aqui a tabela, né, e vai dizer se isso que está aqui, né, esse Na que está aqui, se é um átomo, se é uma molécula, se é uma substância, se é um elemento químico, se é símbolo do elemento químico, fórmula, reagente, produto, equação química, reação exotérmica e reação endotérmica. Um monte de coisa aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos lembrar. Então, primeira palavra que apareceu aqui, átomo, né? O que é o átomo? Bom, o átomo é esse desenho aqui, ó. Isso é o átomo. Tem prótons, nêutrons no núcleo, elétrons girando ao redor, né? Isso é um átomo. Tem vários modelos para representar o átomo, né? Esse aqui que eu desenhei, que é o modelo de Rutherford, mas tem um de Dalton, tem um de Thomson, né? A gente já estudou isso. Molécula, né? O que é molécula? Molécula é a combinação de átomos, né? Só que não é tão simples assim, tá bom, galera? Tem molécula e tem substâncias que não são moleculares. Tem, por exemplo, sal de cozinha, né? NaCl, ele não é uma molécula, ele é uma substância iônica. Ele tem milhões, bilhões, trilhões, né, de átomos de Na e Cl ligados entre si, formando uma rede, né, que é quase infinita, né? Então ele não é uma molécula. A molécula, ela tem um espaço limitado, né? Então, a água é uma molécula, H2O, porque você tem, quando você evapora a água, você consegue separar o H2O um do outro, né? E aí fica as moléculas de água separadas. Mas isso não é possível de fazer com todas as substâncias, então tem substância que não é molécula. Mas para o caso desse exercício aqui, a gente vai falar que molécula é simplesmente a combinação, né, entre átomos aqui. Porque a gente ainda não estudou todos os tipos de substância. Então a molécula para a gente vai ser combinação de átomos, tá bom? Molécula é combinação de átomos. Então, quando eu olho aqui na minha tabela, o que pode ser molécula aqui? A água, né? Aí eu venho aqui e escrevo molécula. Então é assim que você vai fazer, ó. Porque aqui eu tenho uma combinação de átomos. Eu tenho hidrogênio combinado com oxigênio. O H2 é molécula? Também. É o hidrogênio combinado com ele mesmo. Então você vai escrever molécula. O H sozinho é molécula? Não. Aqui não, porque ele está sozinho. Então ele vai ser símbolo do elemento químico, né? Então você vai colocar aquele nome aqui, certo? Vou copiar que é mais fácil. Então você vai colocar aqui símbolo do elemento químico. E assim você vai preenchendo essa tabela. Hidrogênio, o que é? O nome, né? É o elemento químico, né? Ele colocou o nome do elemento químico. O Na, símbolo do elemento químico, assim vai.
Aí, reagente, produto, você vai ver aqui nas equações químicas. Então, ele te deu aqui equações químicas, vamos analisar. Então, relembrando como que funciona uma reação química, né? Você vai ter numa reação química dois lados aqui, ó. O lado eu decido em relação à seta da reação. Então, vou ter o lado esquerdo da seta de reação e o lado direito. O lado esquerdo é chamado de reagentes. Então, reagentes. O CH4 é reagente e o O2 é reagente. O lado direito é chamado de produtos. Produtos. Então, o CO2 é produto e o H2O é produto. E aí tem a setinha aqui, reagentes se transformam em produtos. E essa palavra que está aqui, energia, né? O que ela está representando? Bom, todas as reações químicas envolvem energia. Algumas vão precisar da energia para acontecer e outras vão acontecer liberando energia. Deixa eu só pôr o carregador aqui. Então, um exemplo, galera, fogos de artifício, né? Você vai ter as duas coisas quando você está na espoleta do foguete, né? Você vai colocar o fogo inicial ali, certo? Você está fornecendo energia para acender, né, a espoleta. Então você está dando energia para a reação química acontecer. Nesse caso, a energia viria do lado dos reagentes, né? Num fogo de artifício, o reagente é a pólvora, né? Antes de queimar. Antes de queimar, a pólvora é o reagente. Então, no fogo de artifício ali, ó, eu vou ter aqui um foguete aqui, desenhado mais ou menos. O que eu vou ter ali? Lá dentro eu vou ter pólvora, né? Pronto para explodir. E aqui eu vou fornecer, né, com isqueiro aqui, eu vou acender a espoleta, né? Então eu estou fornecendo energia para acontecer uma reação química aqui, ó. Isso daqui também é pólvora. Então estou dando energia. Olha aqui onde está a seta de reação aqui. Então nessa equação que está aqui embaixo, eu estou dando energia no lado dos reagentes, certo? Então a espoleta do foguete seria esse tipo de reação, a energia sendo fornecida no lado dos reagentes. Aí depois que pegou fogo, né, e soltou esse foguete, lá no ar, né, a reação acontece espontaneamente. Aí essa reação vai liberar luz e vai liberar calor. Aí já seria essa outra reação, né? Lá no ar, a pólvora que queima no ar já seria a reação com a energia no lado dos produtos. Por quê? Porque após a reação no ar, você já vai ter produtos. A pólvora vai ter virado CO2, né? A pólvora vai ter virado outras coisas. Certo? Então, se eu for comparar isso com um foguete,
copiar mesmo, né? Tem que copiar a outra, peraí. Essa aqui. Se eu for comparar isso com um foguete, quando eu estou acendendo a espoleta, eu estou dando energia para os reagentes, né? Para eles fazerem a reação. E depois que esse fogo de artifício, depois que pegou fogo aqui, né? Depois que pegou fogo, depois que subiu, né, no ar, né, as bombas que estavam no foguete, elas vão reagir e aí você vai ter a liberação de energia na reação, certo? Então tem dois tipos de reações. Uma que absorve energia para acontecer, é o caso de pôr fogo aqui na espoleta. Se eu não colocar fogo aqui, não acontece nada. Então tem tipo de reação que absorve energia. Quando os reagentes absorvem energia para que a reação aconteça, o nome dessa reação vai ser endotérmica. Então, essa daqui se chama reação endotérmica. E o tipo de reação onde libera energia, ou seja, onde a energia está do lado dos produtos, né? Lembra que aqui, ó, a setinha, quem te diz aqui o lado é a setinha, você tem que estar olhando a setinha o tempo inteiro. De qual lado que está a energia? A energia está do lado dos produtos. Então, quando a energia está do lado dos produtos, ou seja, a energia foi liberada depois que aconteceu a reação. Então, isso daqui é uma reação exotérmica. Reações exotérmicas liberam energia. Todas as reações de combustão são exotérmicas. Quando você coloca fogo no carvão para fazer churrasco, é uma reação exotérmica. Porque o carvão vai liberar calor, certo? Então, como é que você vai preencher essa tabela? Essa reação que está liberando energia, ó, a energia está do lado dos produtos, é uma reação exotérmica. Essa reação que está absorvendo energia, ou seja, a energia está do lado dos reagentes, é uma reação endotérmica, certo? A minha referência sempre vai ser a setinha da reação. Beleza, galera? Então, o exercício 2 é basicamente desse jeito aqui. Vamos para o 3. Então aqui no 3 tem um monte de pergunta, né? Então isso aqui você vai observar a figura e vai responder. Olha lá. Vamos olhar aqui. Então tem aqui o sistema 1, né, o sistema 2, o 3 e o 4. Aí em cada um eu tenho bolinhas de cores diferentes que representam os átomos, né? Então aqui tem bolinha preta, bolinha vermelha, bolinha branca e bolinha azul. No 2 eu tenho bolinha branca e bolinha azul, né? E assim vai.
E não só bolinhas de cores diferentes, mas você vê que algumas bolinhas estão ligadas umas com as outras, ó. Bolinha preta ligada com bolinha preta aqui. Bolinha azul não está ligado com ninguém, tá vendo? Ó, tem que prestar atenção nesses detalhes. Bolinha branca e bolinha branca ligada com a bolinha vermelha. Uma bolinha branca ligada com a outra, né? Agora vamos ver as perguntas. Pergunta A. Quantos tipos de átomos diferentes temos em cada sistema? Ele está representando, né, a cor, né? A cor é os átomos, né? Então, bolinha preta é um átomo, bolinha vermelha é outro, bolinha branca é outro, bolinha azul é outro. Aqui eu tenho 4 átomos diferentes, correto? 4 átomos diferentes. Você vai fazer em cada um. Então, na hora que chegar na letra A, você vai fazer assim. 4 átomos. 2. Aí você vai ver lá, ó, o 2 só tem 2 átomos, ó, o branco e o azul. 2 átomos. Então você vai fazer um por um, tá bom? Porque está perguntando quantos tipos de átomos temos em cada sistema. Não é fazer uma vez só não, hein? Você tem que fazer todos os sistemas. Certo. Agora a letra B. Letra B vai falar assim. Quantas representações de substâncias simples, né? Substâncias simples temos em cada sistema. E defina substâncias simples, tá? Então, galera, substância simples, o que é isso? Substância simples, vamos aproximar um pouco mais aqui. Substâncias simples vão ser substâncias formadas por átomos do mesmo tipo. Então, quando eu pego a molécula de O2, né? De oxigênio, molécula de oxigênio, ou seja, O2, é uma substância simples. Por quê? Porque eu tenho oxigênio ligado com oxigênio. Eu só tenho um tipo de átomo, que é o oxigênio. Quando eu pego N2, né, o gás nitrogênio também, que está na atmosfera, é uma substância simples. E vai ter substâncias compostas, que eu vou falar daqui a pouco, né? Por exemplo, o CH4 é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho carbono e hidrogênio, eu tenho 2 elementos diferentes aqui. Mas quando eu não tenho elementos diferentes na substância, a gente chama elas de substâncias simples. Então, na figura 1 aqui, quantas substâncias simples eu tenho? O pretinho com o pretinho aqui é uma substância simples, ó. Né? Por quê? Porque a bolinha preta está representando um certo elemento. Poderia ser até o oxigênio aqui. Vamos supor que cada bolinha preta é um oxigênio. Então, o que isso está representando? Está representando um oxigênio ligado no outro. O2, né? Então, isso é uma substância simples. Correto? Esse azul aqui é um átomo, né? Não é uma substância. Então, é um átomo isolado que está perdido aqui, não está ligado com ninguém, tá vendo? Então, eu tenho o pretinho com pretinho e o branquinho com branquinho, olha lá. Né? Poderia ser o N2, né, que eu coloquei aqui, ó. Uma bolinha branca sendo um átomo de nitrogênio e a outra bolinha branca sendo o outro átomo de nitrogênio, né? A ligação do nitrogênio com nitrogênio é uma ligação tripla, né? A gente vai estudar esse negócio de ligação dupla, né? E ligação tripla, ligação simples em outra oportunidade, né?
Mas essas bolinhas brancas aqui poderiam ser a molécula de N2. Então, quantas substâncias simples eu tenho aqui? Eu tenho duas. Branquinho com branquinho, pretinho com pretinho. Essa outra aqui não é, ó, essa outra é composta, porque eu tenho dois tipos de elementos, o branquinho e o vermelho. Então, você vai usar esse raciocínio aqui para responder a B, certo? Quantas substâncias simples temos em cada sistema? Então, você vai fazer o mesmo procedimento, você está na B. Então, vai fazer sistema 1, duas substâncias simples. Né? Aí você vai colocar sistema 2, né? E vai contar quantas substâncias simples, né? 2 aqui, peraí. Sistema 2, você vai contar quantas substâncias simples. Sistema 3, vai colocando assim, ó, 1, 2, 3 e colocar quantas substâncias simples tem. Só olhar, tá bom? Ó? Olha o 2 lá. Essas três bolinhas brancas juntas é uma substância simples, porque é o mesmo elemento, tá vendo? Ó? Tudo bolinha branca. Essas duas bolinhas brancas aqui também são outras substâncias simples, então eu já tenho dois, né? Aqui eu só tenho dois também, ó, as três bolinhas brancas juntas né? Então vai olhando aí, certo? Aí na letra C vai falar assim, quantas representações de substâncias compostas temos em cada sistema. Então é a mesma ideia, só que agora com substâncias compostas. Então lá no sistema 1, qual é a substância composta que tem aqui? É essas duas bolinhas brancas ligadas na bolinha vermelha. Então eu vou ter uma substância composta. Né? Então na letra C você vai colocar lá sistema 1, uma substância composta, né? Sistema 2, né? Aí você vai fazer sistema 3, sistema 4, certo? Cada um você vai falar de todos os sistemas. Aí D, quais sistemas apresentam misturas, né? Então, o que são misturas? Misturas vão ser várias substâncias no mesmo sistema, né? Você está vendo que todos são misturas, né? Todos eles têm mais de uma substância. Existem casos de alotropia nos sistemas. Eu não expliquei o que é alotropia ainda, tá bom? Mas vou explicar aqui rapidinho. Alotropia é quando um mesmo elemento se liga de formas diferentes, formando substâncias diferentes. Então, exemplo. Parece difícil, mas não é. Ó. O O2 e o O3. O O2 é o oxigênio. O O3 é o ozônio, né? Que você já ouviu falar, com certeza. Camada de ozônio, buraco na camada de ozônio, né? Etc. São formas alotrópicas, né? Isso aqui é chamado de alotropia, quando o mesmo elemento, você muda o arranjo lá das moléculas, dos átomos da molécula e você forma outra substância. Outro exemplo é o grafite e o diamante, né? O grafite e o diamante, os dois são feitos de carbono. Mas por que o grafite não vale nada e o diamante é bem valioso, né? O que muda do grafite para o diamante? É o jeito com o qual os átomos de carbono estão ligados. Então isso é alotropia.
onde você vai ver a alotropia aqui. Então, ó, por exemplo, né? Vou dar a resposta desse porque eu não ensinei, né? O 2 aqui tem a alotropia, ó. O elemento branquinho, ele está fazendo uma molécula com 3 átomos e uma molécula com 2 átomos no mesmo sistema. Então, esse 2 tem alotropia, tá bom? Aí, letra F. Defina elemento químico e responda para que servem os símbolos dos elementos químicos. Bom, o elemento químico, né? Ele vai ser a representação de todos os átomos daquele tipo que existem na natureza. Então, como assim? Quando eu escrevo assim, O representa oxigênio. Então, esse símbolo aqui, o O, ele é o símbolo do elemento químico oxigênio. Então, quando eu falo defina elemento químico, o que é elemento químico? Seria o conjunto de todos os átomos de oxigênio que existem no universo, né? Então, aquele O da tabela que a gente viu aquela hora, que tem número atômico 8, massa atômica 16, né? Todos os oxigênios do universo vão ter essas características. Então, o elemento químico seria uma representação de todos os átomos de oxigênio do universo. Né? Para que servem os símbolos dos elementos químicos? Né? Os símbolos dos elementos químicos vai servir para você representar na média como que os átomos de oxigênio são, né? Então, na média, os átomos de oxigênio vão ter número atômico 8, ou seja, 8 prótons no núcleo, né? Lembra o que é número atômico aqui, ó? Prótons no núcleo. Na média, todos os átomos de oxigênio do universo vão ter massa atômica igual a 16, ou seja, na média, a soma de prótons e nêutrons aqui no centro, no núcleo, vai dar 16. Bom, aí letra G. Para que servem as equações químicas? Né? Essa pergunta é bem qualitativa, né? Não tem muita conta. Para que servem as equações químicas? Bom, é a mesma resposta do que se eu perguntasse para que servem as equações na matemática. Para que servem as funções na matemática? Né? Você coloca lá na matemática, f de x igual a 2x mais 1. Para que serve isso? Daqui representa uma função, uma reta, ou pode representar um fenômeno, né? Para que servem as equações na física? Você coloca lá velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Para que serve isso? Ela representa a velocidade de um automóvel, por exemplo, quando você conhece a aceleração e quando você conhece o tempo. Então, essa equação ela serve para representar um fenômeno. No caso, um fenômeno físico que é a velocidade, que é o movimento. Na química, as equações químicas servem para representar as transformações químicas. Então, quando acontece uma transformação química, você tem que escrever ela de alguma forma. Essa forma que você escreve é uma equação química. Então, quando eu estou fazendo churrasco, lá, eu coloquei carvão na churrasqueira, o carvão tem basicamente carbono. Esse carbono vai se combinar com oxigênio, e aí ele queimou e vai produzir fumaça, CO2 e mais um monte de coisa. Então, eu fiz aqui uma equação que representa esse processo, né? Que representa essa transformação. Então, para que servem as equações químicas? Servem para representar as transformações químicas, né? Aí represente uma identificando produtos, reagentes e as fórmulas, né? Então, aqui um exemplo que eu dei. Você vai fazer uma, pode ser parecida com essa que eu dei, ou qualquer outra que você achar por aí, né? Aí ele pede reagentes. O que ele quer é que você lembre, né?
que tem uma setinha de reação aqui. Do lado esquerdo dessa setinha, você vai ter os reagentes. Então, os reagentes aqui vai ser o carvão e o oxigênio do ar, né? O carvão está representado pelo seu elemento em maior quantidade, que é o carbono. E o ar está sendo representado pelo oxigênio, né? Que só o oxigênio do ar que vai reagir com o carbono, né? Porque no ar também tem mais coisas. No ar tem nitrogênio, mas é só o oxigênio que vai participar dessa reação. Então, do lado esquerdo da setinha tem os reagentes e do lado direito eu vou ter os produtos. Nesse caso, só o CO2 que vai ser um produto. É isso que ele quer que você faça. Então, dado uma reação, você vai ter que saber que do lado esquerdo eu tenho os reagentes e do lado direito, produtos. O que são reações endotérmicas e exotérmicas eu já expliquei no exercício anterior, tá bom? Aí você procura aí exemplos do cotidiano, tem vários, né? Eu falei que todas as reações de combustão são exotérmicas, então todas as reações de queima, né, são exotérmicas. Então, queima do álcool, queima da gasolina no automóvel, são exemplos que você pode dar. Certo? Quando você queima gasolina, você está liberando calor, né? Então é uma reação exotérmica. Reação exotérmica libera calor e reação endotérmica precisa de calor para acontecer, certo? Uma absorve energia para acontecer e a outra acontece liberando energia. Então a diferença é essa. Vamos para a próxima. Parece que dá trabalho, mas é porque eu explico detalhes por detalhes, tá bom, galera? Mas quando você for fazer, vai ser mais rápido. Ó. Quatro. Considere o gás hidrogênio H2, que reage com o gás oxigênio O2, formando a molécula de água H2O. Então, o que ele está falando para você? Ele está falando que o gás hidrogênio H2 reage com o gás oxigênio. Então, dá para você escrever uma equação aqui, ó, H2 mais O2, setinha de reação H2O. Só com o enunciado que ele escreveu ali já dá para você fazer uma reação. Aí ele fala assim, consultar os dados da tabela periódica e preencher o quadro a seguir utilizando as relações, tá? Então você vai fazer a mesma coisa do exercício 1, massa atômica do hidrogênio. Como é que você vai? Você vai lá na tabela periódica, clica no hidrogênio, vê a massa atômica, é o de baixo aqui, coloca ali na tabela 1, massa molecular do gás hidrogênio. Ó, como é que eu calculo? São 2, ó, H2, né? Vai ser 2 vezes 1, né? Porque a massa do hidrogênio é 1, então 2 aqui. Massa atômica do oxigênio, vai lá na tabela periódica, clica no oxigênio, ó, 15, 9, 9, 16, né? Arredondei para 16, então coloca aqui, massa do oxigênio é 16. Massa molecular do O2, ó, do gás oxigênio. No O2 eu vou ter 2 átomos de oxigênio, então é 2 vezes 16. Então vai dar 32, correto? 2 vezes 16, 32. Colocou lá massa da água. Então você vai fazer a mesma coisa para a água aqui. 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Aí ele pergunta assim, né? Você vai colocar o resultado, você termina a conta, coloca o resultado aqui, tá bom? Quantas gramas equivale 1 mol de gás de hidrogênio, né? Então, 1 mol
de O2, ele vai ter 2 gramas. Então, é igual a massa que você calculou aqui em cima, é igual a massa molecular, né? Só que em gramas, certo? Então, 1 mol de H2 vai ter 2 gramas. Sempre quando ele pergunta aqui, ó, 1 mol, sempre vai ser a resposta, o número que deu aqui em cima. Então, 1 mol de oxigênio, de O2, né? De gás oxigênio, 1 mol de O2 vai ter 16 gramas. A diferença é que aqui em cima você não está colocando grama e aqui agora você está colocando grama, correto? Porque aqui em cima não é grama, né? Porque aqui eu estou pegando uma molécula. Uma molécula de O2 não tem 16 gramas, né? Uma molécula tem um peso, uma massa insignificante, porque ela é muito pequenininha. Agora, quando você pega aqui 1 mol, o que é 1 mol mesmo? 1 mol é igual a uma quantidade de átomos ou moléculas, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Lembra que a gente viu esse negócio aqui? Aquele número gigantesco, né? Então, olha, pergunta aqui, 1 mol de água, quanto que tem? O número que você achou aqui para a massa da água, que você vai colocar na tabela, é o mesmo que você vai colocar aqui embaixo, só que com gramas na frente, né? E aí ele continua, né, nesse raciocínio que você vai fazer a questão 4. Vamos para a próxima. Na 5, né, é só para calcular a massa molecular. Seguir o exemplo que ele deu aqui, ó. Certo? Vou fazer o de baixo aqui para você ver. Então, questão 5, ó. Foi dado essa tabela aqui. E aí ele fez o primeiro aqui para você, ó. Já está feito, né? O primeiro aqui. É CuSO4 5H2O, né? Aí ele pegou aqui, Cu 63,5. O que é isso daqui? A massa atômica. Então, ele foi na tabela periódica, achou o Cu, cobre. 63,5, tá vendo? Só pegou um número depois da vírgula. Então, ficou 63,5. Aí o S, aí ele olhou o próximo elemento aqui, o S. 32. Da onde que ele pegou esse 32? Ele foi lá no S, achou o S aqui, enxofre. 32,06. Ele arredondou para 32. O, 16. Foi lá na tabela periódica, achou o oxigênio. 15,999, que é praticamente 16. Colocou aqui. E o hidrogênio, a mesma coisa. Foi lá na tabela periódica, olhou o hidrogênio, é 1. Aí, como que ele fez essa conta que está aqui? Massa molecular. Bom, olha o jeito que é aqui a molécula. Vamos olhar mais de perto. CuSO4 5H2O. Então, Cu, tem quantos Cu aqui? Só tem um, né? Porque não tem nenhum número aqui embaixo. Então, a massa do Cu vai entrar uma vez só. Então, você vai colocar 63,5.
63,5. Uma vez só. Aí eu vou para o próximo elemento. Qual é o próximo? O S. Olha o S aqui. O S também não tem nenhum número embaixo. Então você vai somar uma vez só. Você vai somar, tá bom? A massa do primeiro mais a massa dos outros. Então, estou trocando de elemento aqui, ó. Estava no CU, estou passando para o S. Então, a hora que eu troco de elemento, eu tenho que somar, tenho que colocar um sinal de mais aqui. Então, o S, 32, ó. Então, eu vou colocar mais 32. Agora, eu vou trocar de elemento de novo, ó, porque agora é O. Agora é oxigênio, tá vendo? O oxigênio tem um 4 aqui embaixo. Então, agora quando eu somar, eu vou ter que multiplicar por 4. 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. A massa atômica, né? Então, 4 vezes 16. Aí, mais, ó, 5 aqui, ó. 5, esse 5, quando o número vem na frente, né? Quando o número vem na frente da molécula, ele vai multiplicar a molécula inteira. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que tem 5 moléculas de água, né, ligadas em uma molécula de CuSO4, né? Ó, vou explicar melhor o que ele está querendo dizer ali. Quando ele coloca esse 5H2O aqui, na verdade, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que tem 5 moléculas de água aqui, ó, ligadas no CuSO4, né? Certo? Então eu tenho 5. Então ligada aqui por atração, né? Vai ter uma parte da química que a gente vai estudar ligações químicas. A gente vai ver como que as moléculas se ligam, né? Os átomos e moléculas. Mas o que ele está querendo dizer com esse 5H2O aqui, ó, é que são 5 moléculas de água ligadas no CuSO4, certo? Então, quando você vai multiplicar, quando você vai fazer a massa desse pedaço aqui, do 5H2O, você vai ter que fazer assim, ó, 5 vezes, abre um parêntese. Por quê? Porque aqui dentro desse parêntese, eu vou colocar a massa da água, certo? 5 vezes a massa da água. Aí eu faço a água. Quanto que é a água? 2, ó, 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então coloquei 1 aqui. Mais a massa do oxigênio, que é 16. Então ficou 2 vezes 1 mais 16. Então aí, ó, deu essa conta que ele colocou aqui, correto? Deu, fazendo as contas ali, 249,5. Né? Quando você faz as contas aqui, ó, 63,5 mais 32, 4 vezes 16. Primeiro tem que fazer as multiplicações, hein, galera? Não vai sair somando aqui, não. Ó. Primeiro você faz a multiplicação. 4 vezes 16, 48. Quando tem parênteses, você tem que fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Ó. 5 vezes 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 16, né? Tem que fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Né? E aí, seguindo esse procedimento aqui, ele chegou naquele resultado lá.
você não faz, né? Não faz a soma antes de fazer a multiplicação, né? Então, só quando tem parênteses, né? Quando tem parênteses, você faz o que está dentro do parênteses primeiro. Então, aqui tem um parêntese, aqui você pode fazer essa soma primeiro, antes de fazer a multiplicação, certo? Mas nos demais casos, você não pode somar 32 com 4, por exemplo. Você tem que fazer a multiplicação do 4 por 16 primeiro. Então, 2 mais 16 dá 18, né? E aí você vai fazer aqui 5 vezes 18, certo? Vai dar trabalho? Vai. 5 vezes 18, né? Vai dar 90, né? E aí é só somar tudo aqui. Somando tudo, vai dar 249,5. Correto? Então você vai seguir esse raciocínio. Aí depois que você achou essa massa, a massa em grama de mols é o mesmo número, é o mesmo número. Você só vai copiar e vai colocar um G de grama na frente. A massa de 3 mols. Bom, se 1 mol deu isso, 3 mols é só multiplicar por 3, tá bom? Vai multiplicar por 3 aqui. Aí quantidade de partículas, né? Vai ser aquele número, né, de 3 mols. Você vai pegar aquele número que eu mostrei para vocês, 6,02 vezes 10 a 23. E como ele quer 3 mols, você vai multiplicar isso por 3. Aí 3 vezes, né, vai dar 18. Você só multiplica essa parte aqui, ó, 3 vezes 6,02. Mas aqui vai dar esse mesmo número para todo mundo, tá bom? Porque como ele quer a quantidade de partículas de 3 mols, a quantidade de partículas é sempre a mesma, porque cada mol é sempre 6,02 vezes 10, né? Então aqui é esse resultado para todas as linhas, tá bom? Não precisa se preocupar com isso não. Que como 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Se eu tiver 3 mols, vai multiplicar 3 vezes, né? E aí você faz 3 vezes 6, que deu 18 aqui, para todo mundo, né? Então, ó, vou mostrar mais esse aqui. K2CR2O7. Como é que eu faço? Então, eu copio aqui o K. Aí eu vou lá na tabela periódica. Deixa eu aumentar aqui. Copio aqui, ó, o K. Vou lá na tabela periódica e vejo qual é a massa atômica do K. Aí eu procuro o K aqui. Cadê o K? Cadê o K? Achei o K. Potássio. 39,09. 39. Vamos arredondar para 39. 39. Coloco aqui. Aí o outro aqui, CR. Aí o CR. Vou lá na tabela. Procuro o CR. Crômio, né? Aqui, achei. 51,99, né?
Aí tem 2,9 aqui, ó, 52, arredondo para 52. E o oxigênio, que a gente já viu que vale 16, né? Olha lá, oxigênio, 16. Certo. Achei a massa atômica dos elementos. Aí eu vou fazer a massa molecular. Como que é a massa molecular? Agora eu vou olhar na molécula e vou ver quantas vezes cada elemento apareceu. Então o K duas vezes, ó. Vou ter que fazer duas vezes a massa do K. Então vai ficar 2 vezes 39. Mais, ó, vou trocar de elemento. Quando eu troco de elemento, eu ponho uma soma. Então mais 2 vezes a massa do Cr, que é crômio, né? 52. Então coloquei aqui 52, 2 vezes 52. Eu vou trocar de elemento, agora vou passar para o oxigênio. Mas quantas vezes que está o oxigênio aqui? 7. Então mais 7 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Aí eu tenho que fazer essa conta. O que eu faço primeiro? Primeiro eu faço as multiplicações. Então 2 vezes 39, 2 vezes 52, 7 vezes 16. Aí eu vou somando, tá bom? Aí o valor que deu aqui, eu coloco aqui, né? E coloco G na frente. Né? O valor que deu essa conta aqui, eu vou colocar aqui, repetir. E aqui eu vou multiplicar esse valor que deu aqui por 3. E a última coluna vai ser sempre igual ao que está na primeira aqui, porque esse número 6,023 vezes 10 a 23 é o mesmo para todos os tipos de elementos, porque é 1 mol, é uma quantidade fixa, é a mesma coisa de dúzia. Uma dúzia de ovo e uma dúzia de banana é a mesma quantidade, certo? Então, 1 mol de oxigênio e 1 mol de potássio é a mesma quantidade, que é 6,023 vezes 10 a 23, né? Esse número que está aqui, 6,023 vezes 10 a 23, né? Então não muda, tipo, se mudar de elemento, essa parte da última coluna aqui vai ficar a mesma coisa, porque ele fala quantidade de partículas de 3 mols, vai ser sempre a mesma coisa. Então é a ideia da dúzia, uma dúzia de ovo é a mesma coisa que uma dúzia de banana, tem 12, né? E 2 dúzias de ovo, 2 dúzias de banana, vai ser 24, né? Então não muda se você trocar o elemento ali. Certo, galera? A questão 6 não precisa explicar porque é balanceamento, né? Realiza o balanceamento. O balanceamento a gente já viu, né? É colocar números para deixar a quantidade de átomos iguais dos dois lados, do lado do reagente ou do lado do produto. Certo? A questão 7. Classifica as substâncias a seguirem simples ou compostas e determine a massa molar de cada um. Então, é a mesma ideia dos de cima, tá bom? Massa molecular você calcula desse jeito que está na questão 5 aqui. Multiplicando a quantidade de átomos pela massa atômica que você acha na tabela periódica. Seguindo o mesmo jeito que foi feito na questão 5. E, por último, a questão 8, que é a última. Então, essa daqui foi eu mesmo que criei ela, achei legal essa ideia. Então é o seguinte, ó, nos aterros sanitários você tem o gás metano, que é o CH4,
Esse gás ele é produzido na decomposição da matéria orgânica, né? Você tem um aterro sanitário, vai ter um monte de resto de comida, de resto de coisa. Isso vai se decompor, vai formar esse gás metano, né? Que se ele escapa para a atmosfera se não for capturado. E ele causa efeito estufa, né? Então, o CH4 é pior que o CO2, né, para causar o efeito estufa. Tem vários gases de efeito estufa. CO2 é um, CH4 é outro, né? Tem N2O, né? Óxidos de nitrogênio. Então tem um monte de gases que causam efeito estufa. Não é só o gás carbônico. O CH4 ele é 5 vezes mais causador de aquecimento global do que o CO2. Então, como ele é muito pior que o CO2, o que a galera faz nos aterros sanitários? A galera queima o CH4. Por quê? Porque a hora que você queima o CH4, você destrói o CH4, produz CO2 no lugar, ainda vai causar aquecimento global? Ainda vai, mas vai causar menos, né? Porque o CH4 é pior do que o CO2, certo? Então aqui eu dei a equação para você. A primeira coisa que você vai ter que fazer é balancear a equação. Você já sabe balancear a equação. Tem que fazer os átomos ficarem na mesma quantidade dos dois lados. Então vamos lá. Carbono, 1C aqui, 1C do outro lado. Tá certo, carbono tá certo. Hidrogênio, 4H aqui, 2 do outro lado. Então, tá errado, tem que colocar um 2 aqui, ó. 2 na frente da água, 2 vezes 2, 4. Agora acertei o hidrogênio. Só que quando eu coloquei esse 2 aqui, o 2 também multiplicou o oxigênio. Então, eu vou ter 2 oxigênios aqui na água, mais 2 no CO2. Então, um total de 4 oxigênios. Então, aqui eu, na frente desse O2 aqui, eu vou ter que colocar 2, para ficar 2 vezes 2, 4, certo? Então, aí ficou 4 oxigênios aqui, do lado dos reagentes, e 4 oxigênios do lado do produto, e acertei todo mundo, né? Se eu colocar esses números aí. Então, a primeira coisa que você vai verificar em todas as reações que tiverem, todos os exercícios de química que você for ver daqui para frente, você vai ver se a equação está balanceada. Então, olhando para essa equação, eu vi que ela não estava balanceada, então eu fiz o balanceamento. Coloquei um 2 aqui e um 2 ali, certo? Agora, eu vou fazer o que está pedindo aqui, ó. Aqui conta uma história, né? O que você vai fazer é o seguinte, considerando a equação de combustão balanceada, correto? Então você vai ter que fazer o balanceamento primeiro. Determine a massa de CO2 produzida com a queima de 16 gramas de metano. Como que eu faço isso? Então estou te falando o seguinte. Estou te falando que se eu pegar essa reação aqui e eu colocar 16 gramas do metano, se eu queimar 16 gramas de metano, né? Se for 16 gramas de metano, quanto que vai dar de CO2? Então, vou chamar de X, certo? No caso, nem vamos usar os números que eu coloquei no balanceamento, né? Porque não vai envolver, tá vendo? Eu vou usar só a relação entre o CH4 e o CO2, né? O que eu vejo aqui nessa reação? Que 1 mol, né? 1 mol do CH4 produz 1 mol do CO2, né? É uma relação que eu vejo. Só que em termos de massa, né? Como que eu faço em termos de massa? Aí eu vou recorrer à massa molecular.
Massa molar, né? Massa molar. CH4, aí você vai na tabela periódica. Tem carbono e tem hidrogênio. Vamos olhar o carbono. O carbono é 12. Coloco 12 ali. Mais 4 vezes o hidrogênio. O hidrogênio é 1. Olha lá, ó. Clica no hidrogênio aqui. 1. 12, né? 4 vezes 1 é 4. Primeira multiplicação, hein? Então, aqui deu 16. 4 vezes 1, 4. Mais 12, 16. Então, essa é a massa molecular do CH4. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o CO2. Por quê? Porque eu só vou usar aqui a relação que existe entre o CH4 e o CO2. Então, vou fazer o CO2 aqui. O carbono é 12, né? O oxigênio a gente já viu aí que é 16, né? Então, 2 vezes 16. Primeira multiplicação, 2 vezes 16 dá 32. 12 mais 32 deu 44. Então, como isso daqui é massa molar, eu coloco assim, gramas por mol. Ou seja, cada mol, o que é mol mesmo? O mol é aquela quantidade lá, 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Isso é mol. Então, cada quantidade dessa vai ter 16 gramas para o caso do CH4. E para o caso do CO2, cada mol vai ter 44 gramas. Cada quantidade de átomos igual a esse número aqui para o CH4, para o CO2, vai ter 44 gramas, né? Beleza? Então, achei as massas molares aqui, ó. 16,44, né? Como é que eu achei? Do mesmo jeito que eu fiz o exercício 5. Fui na tabela periódica, fui olhando as massas dos elementos. Então, ó, tinha carbono, olhei o carbono, 12. Tinha hidrogênio, olhei o hidrogênio, 1. Né? Aí eu fiz as continhas, 12 do carbono mais 4 vezes 1, 16. CO2 fiz a mesma coisa, achei 44. Então, na minha reação, como que eu vou fazer, como que eu vou interpretar, como que eu vou usar essas massas molares? O CH4 tem 16 gramas por cada mol, né? Então aqui, ó, a relação vai ser a seguinte: 16 gramas de CH4 vai produzir 44 gramas de CO2, certo? Porque são as massas molares, né? 1 mol, ó, aqui na frente só tem um, ó, um CH4 e um CO2. Então, vai entrar o 44 direto, porque aqui na frente é 1, e vai entrar o 16 direto, porque aqui na frente é 1. Se fosse por causa da água, né, você teria que multiplicar por 2, né, porque teve aqui um coeficiente de balanceamento. Mas no caso do CO2 não entrou nenhum coeficiente de balanceamento. E no caso do CH4 também não entrou nenhum. Então você não multiplica por nada, vai colocar 16 e 44 aqui. Então essa é a relação que eu vou usar para resolver todos esses exercícios aqui, ó, todos. Como que eu vou fazer agora? Letra A. Bom, a letra A já está feita, por quê? Porque se eu queimar 16 gramas de metano, quanto que eu produzo de CO2? 44. Então a resposta da letra A vai ser 44. Correto? 44. Aí, letra B, 32 gramas de metano. Aí eu vou colocar aqui 32 gramas.
Agora, quanto que eu vou produzir aqui? Vou colocar um X. Eu vou observar aqui, ó, que 32 é 2 vezes do 16, né? Então, estou multiplicando por 2. Logo, eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Multiplico por 2. 44 vezes 2 vai dar 88 gramas. Cento e 28, né? Então, ó, você vai usar sempre a relação 16, 44. Vamos ver o 128 agora. Se fosse 128 do CH4, quantos que eu produziria aqui? Então, ó, por quanto que eu tive que multiplicar aqui? Vou ter que multiplicar pelo mesmo aqui, correto? Segue a mesma proporção. Isso daqui é a lei de Proust. Proporções constantes, né? Como que eu descubro o número que teve que multiplicar aqui? Eu pego 128 e divido por 16, correto? Vai dar o quê? Vai dar 8, né? 6 vezes 8, 48. Fica 8, vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, né? Então, ó, se eu dividir 128 por 16, dá 8. Então, o cara que eu multipliquei aqui para dar 128, né? 16 vezes 8 deu 128. Então, o que eu vou fazer do outro lado aqui? Vou multiplicar por 8 também. É o mesmo, né? O mesmo cara que eu achei aqui, eu coloco aqui. Então, 44 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Fica 2, sobe 3. 8 vezes 4, 32. Mais 3, 35. Então, 352. Correto? O X aqui vale 352. Certo, galera? E assim vai. Você vai fazer a mesma coisa com 8, com 1,6. Um jeito é achar o número que foi multiplicado de um lado e multiplicado do outro, né? Isso se chama lei das proporções constantes, né? Lei de Proust. O mesmo número que você multiplica de um lado, você multiplica do outro. O outro jeito é você fazer uma regra de 3, né? Então, por exemplo, aqui o 32. Quero achar quanto deu x. Eu multiplico cruzado, ó. 16 vezes o x é igual a 32 vezes o 44. Na regra de 3 eu multiplico cruzado. Eu multiplico cruzado. E aí o que acontece? 32 vezes 44, né? Vou fazer aqui na calculadora para andar mais rápido. Então, 32 vezes 44 vai dar 1408. Então, coloquei aqui 1408. E aí, eu vou passar o 16 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 1408 dividido por 16. Então, quando eu divido isso por 16, vai dar 88, que é o mesmo número que eu achei aqui. Certo, galera? Então, você pode fazer com regra de 3 também. Então, quando você pegar ali 64 quilos de metano, como é que você vai fazer? 16 gramas 44. Você sempre vai usar essa regra aqui, ó, 16, 44.
Embaixo do 16 você vai colocar 64 quilos e x. Aí você vai multiplicar cruzado, né? Ou você vai achar o número que multiplicou pelo 16 para dar 64 e vai fazer a mesma coisa aqui. Então, ou regra de 3 ou isso. Beleza, galera? Então, é só. Até a próxima.